Então, indiretamente essa beleza feminina e etc. podem abrir portas para elas trabalharem, subirem às vezes na carreira, creio eu, porque o homem, às vezes, se estiver numa posição hierárquica superior, talvez pela possibilidade ele possa favorecer o acesso dela. Você tem um estudo de um canadense que já tem alguns anos chamado Hammermesh, né? Que é um livro, eu acho que está traduzido em português, não lembro, em inglês chama-se Beauty Pays, em que ele faz uma pesquisa e ele diz com todas as letras, inclusive tem até um capítulo que ele discute Legal Protection for the Ugly, né? Então, assim, tem uma... ele de fato diz que a beleza é fundamental na carreira, tanto de homens quanto de mulheres. Mas nas mulheres isso é mais evidente, né? Por quê? Porque os homens prestam mais atenção em mulheres bonitas. Prestam atenção, inclusive, mais do que elas falam. Aí que tá. Eles prestam mais atenção no que elas falam. Eles tendem a ser mais pacientes em acompanhar qualquer tipo de discussão que envolva a mulher bonita. Certo? É a possibilidade do sexo trabalhando na cabeça isso dele. Ele pode estar com a testosterona funcionando na cabeça dele, mas necessariamente isso não fará dele o último troglodita da face da Terra. Não, porque primeiro, os homens não são todos iguais, como as mulheres também não são todas iguais. Você tem vários fatores agindo numa pessoa, seja genética, seja história psicológica, ambiente familiar, classe social, história profissional. Tem uma porrada de coisa agindo, a própria disposição física, tem muita coisa agindo numa pessoa. Mas o fato da mulher ser bonita, de fato, pode facilitar o trajeto dela. Agora, eu não acho que baste isso. E não, nem que dúvida. ela... E assim... E tem uma coisa que é o seguinte... e aí eu acho que essa paranoia toda que foi construída ao redor do politicamente correto às vezes dificulta muito. Que é um certo jogo das relações entre homem e mulher, que não necessariamente implica em relação sexual... Mas sabe aquela coisa que antes era muito comum, mas eu percebo que em moleques de 18, 19 anos hoje isso não é tão óbvio, que é o seguinte, no caso dos homens, né? E as mulheres também era assim, mas eu estou falando do ponto de vista dos homens. Quando existem mulheres no ambiente, o ambiente é diferente do que quando só existe homens. Sim. Essa diferença que... hoje, para o moleque de 17, 18 anos não é tão claro, nem para uma menina, é lido como discriminação. E o contrário também. Mas essa percepção de que há uma disposição para o outro, mesmo que você nunca venha encostar a mão, não tenha nada a ver com você, mas existe uma disposição quase de natureza interna, a natureza heterossexual, que a gente está discutindo aqui, que dispõe... o homem, no caso, a ele perceber que existe uma mulher naquele ambiente, inclusive superar isso do ponto de vista do trabalho do dia a dia e perceber que não tem nada a ver aquilo ali. Ali é uma relação profissional que vai tocar. Agora, pode acontecer em algum momento de homens e mulheres se envolverem no ambiente de trabalho. Hoje em dia, isso tem sido tratado, principalmente pelas gerações mais jovens, como um crime capital. Né? E muitas empresas têm adotado essa prática. Tanto que, recentemente, toda hora acontece casos de colegas de trabalho em cargos de direção que se envolvem, se apaixonam e tal, tem que pedir demissão. Tem que pedir demissão. Essa é a cultura puritana americana. Concordo. Né?